A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 245º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago os capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro do profeta Ezequiel. A inspiração do dia. Mensagem contra os falsos profetas. Mensagem contra os anciãos idólatras. A parábola da videira inútil, das mulheres adúlteras. E no capítulo 13 destaca os versículos 2 a 23. Profetiza contra os profetas. Deus condena os falsos profetas de Israel que profetizavam a inexistência de julgamento iminente. Anunciavam que os israelitas estavam seguros, embora vivessem no pecado, inclusive na idolatria. Quando a esses falsos profetas, Deus declarou: "Eu sou contra vós." No versículo 10 destacam enganando meu povo, dizendo paz. Os falsos profetas criaram nos judeus uma falsa segurança, prometendo-lhes paz e livramento, embora descumprisse por rebeldia as suas leis. Por isso Deus os extirparia da nação de Israel. Primeiro, hoje há falsos profetas na igreja que já ensinam ser possível ter a vida eterna em Cristo, ao mesmo tempo viver na prática da imoralidade, do homossexualismo, feitiçaria ou de qualquer outro tipo de abominação. Segundo, o apóstolo Paulo previne que o crente não deve se deixar enganar por tais mentiras, pois os que tais coisas praticam não terão herança no reino de Deus. No versículo 18 destaco: ai das mulheres que... Estas mulheres viviam na prática de feitiçaria, espiritismo e magia negra. Até empregavam poderes malignos para eliminar fisicamente o próximo. Tais profetisas atavam panos nos punhos como amuletos e usavam véus enfeitiçados. No capítulo 14 destaca o versículo 3: ídolos no seu coração. Os anciãos de Israel eram culpados de idolatria no coração, isto é, não eram leais a Deus e a sua palavra. Desprezaram a vontade divina e queriam viver de maneira ímpia. Como Deus não respondesse suas orações, ficaram sem direção alguma. Semelhantemente, aqueles que hoje buscam orientação de Deus não a terão, se seus corações estiverem cheios de impiedade e demais coisas pecaminosas do mundo. Dos versículos 9 a 10, eu destaco o profeta: destruí-lo-ei. Deus destruiria qualquer profeta que tolerasse, apoiasse ou incentivasse a idolatria dos israelitas. Semelhantemente, os pastores que toleram membros da igreja em pecado e não os disciplinam serão considerados tão culpados como esses membros hipócritas. No versículo 14 destaco Noé, Daniel e Jó. O julgamento que estava para vir sobre Jerusalém era tão certo que até mesmo estes três homens de Deus, conhecidos pela sua retidão, não poderiam livrar ninguém mediante as suas orações intercessórias. No versículo 16 destaco: nem a filhos nem as filhas livrariam. A condição moral de Judá tornou-se tão pecaminosa que nem as justas orações de Noé, Daniel e Jó seriam suficientes para salvar seus próprios filhos. O crente deve tomar muito cuidado quanto ao ambiente social e educacional de seus filhos. O ambiente pode tornar-se tão ímpio que nem nossa vida santa, nem nossas ferventes orações conseguirão levar esses filhos a aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. No capítulo 15 destaca os versículos 2 a 8. A videira. Este passo compara os habitantes de Jerusalém a uma videira que não dá fruto e que, por isso mesmo, é inútil. Neles
não havia o fruto da justiça e da fidelidade ao Senhor. Por isso, seriam queimados. Jesus também ensinou que todos os crentes que não permanecerem nele e nem dão fruto serão cortados e lançados no fogo. E por fim, o capítulo 16. Destaco os versículos 1 a 63. Jerusalém. Este capítulo retrata Jerusalém como uma esposa e Deus como seu marido. De início, Jerusalém não tinha nenhum dote natural que lhe desse o direito de ser a cidade escolhida de Deus. Mas Deus a enalteceu com amor, cuidou dela e fez dela uma cidade de beleza e esplendor. Ela, porém, foi ingrata com o marido, tornou-se infiel e começou a adulterar. Por causa da sua prostituição, ela receberia pena de morte. No versículo 3, destaco da terra dos cananeus. Jerusalém foi fundada, originalmente, não pelos hebreus, mas pelo povo pagão de Canaã. No versículo 6, destaco vive. Deus deu vida a Jerusalém e a escolheu para ser a cidade santa e impulsionou Davi a conquistá-las dos jebuseus. Dos versículos 8 a 14, destaco, entrei em concerto. Jerusalém, como escolhida por Deus, recebeu dele bênçãos e dádivas sob seus cuidados. Ela cresceu até a plena maturidade e o Senhor a embelezou e a reivindicou para si mesmo. Depois do casamento, a fama dela percorreu o mundo antigo, especialmente durante os reinados de Davi e de Salomão. No versículo 8 destaco, estendi sobre ti do meu manto. Esta metáfora simboliza a proteção e a celebração de um contrato de núpcias. No versículo 15 destaco, prostituías-te. Jerusalém começou a confiar na sua beleza e na sua riqueza, ao invés de confiar em Deus. Fez-se prostituta ao tornar-se espiritualmente infiel ao Senhor, abandonando-o. Entrou em concerto com outras nações e começou a adotar seus deuses. Hoje, cometem adultério espiritual as igrejas ou pessoas que se desviam do Senhor e se entregam aos prazeres pecaminosos e às coisas mundanas, e não a Deus e ao seu reino. No versículo 17, destaco, te prostituíste. Os habitantes de Jerusalém, além de cometerem prostituição espiritual, participavam da imoralidade sexual física no culto pagão, da fertilidade praticado nas religiões cananeias. No versículo 20, destaco, filhos, filhas, sacrificastes. Por fim, a apostasia de Jerusalém resultou na sua participação nos sacrifícios de crianças e em todos os tipos de abominações religiosas dos pagãos. Dos versículos 37 a 42, ajuntarei todos os teus amantes. Jerusalém praticar adultério espiritual com outras nações e seus deuses. Agora Deus usaria aquelas mesmas nações para castigá-la. Elas trariam destruição tão devastadora que não haveria necessidade de mais castigos. No versículo 43 destaco, não te lembraste da tua mocidade. Durante o seu desenvolvimento, Jerusalém dependia do Senhor e das suas bênçãos. Ela, todavia, se esqueceu desse tempo e passou a preferir outros deuses. Este mesmo erro trágico, igrejas e denominações cometem hoje, quando deixam de buscar primeiro o reino de Deus, isto é, sua justiça, paz, alegria e o poder do Espírito Santo. Ao invés disso, toleram o mundanismo, a ausência de vida espiritual e de manifestações do Espírito. E por fim, o versículo 60. Eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz, depois do castigo de Jerusalém e de toda a casa de Israel. Deus se lembraria da sua promessa feita a Abraão e restauraria os israelitas a terra de Canaã e a comunhão com ele. Esse novo concerto, referido por Jeremias e Ezequiel,
requeria o sacrifício e morte expiatória de Jesus Cristo na cruz. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.